E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui, o seu podcast preferido. Hoje é dia 15 de abril de 2025 e vamos para mais um episódio, mais uma hora dessa bobagem que é esse podcast aqui. Não levem nada a sério, tá bom? Nem pro coração. Vamos só sorrir, se divertir, descontrair e entreter, tá bom? Queria começar esse podcast de uma forma diferente. Eu tenho duas notícias para dar para vocês. Lá ele mil vezes. É, uma boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. A notícia ruim é que a vida, ela é isso aí mesmo que você tá vivendo hoje. Não tem inteligência artificial controlando a sua vida. Não tem um ser superior que vai controla, que cuida da sua vida agora para você depois viver num paraíso. Não existe isso. A vida é o que a vida é. Ela é isso aí mesmo. Você acordando cedo, você atrasando conta, pagando uma conta e deixando de pagar outra. Pessoas vivendo melhor do que você. Pessoas ruins se dando bem, pessoas boas se ferrando. Essa é a vida, cara. Todo dia que você levanta da cama, coloca o pé no chão, sai pra rua, a vida é isso. Então, aproveite as coisas boas, aproveite os bons momentos, as pessoas que você gosta, pessoas que você ama, fica perto, fica junto, se divirta, dá risada, tá bom? Não vai melhorar, é isso que eu tô querendo dizer. Não vai melhorar, cara. Não tem como você colocar toda a sua ficha numa coisa que não vai acontecer. A gente é só uma bactéria passando pela Terra. E a Terra é só um pedaço de pedra que está passando pelo universo. Tudo passageiro. A gente não está aqui por um milagre. A gente está aqui porque a condição de vida na Terra fez com que essa bactéria se desenvolvesse a ponto da gente virar o que virou. E agora eu tá falando essas bobeiras para vocês e você está escutando. Isso é a vida, tá bom? Então, isso é ruim porque a vida é isso, mas isso é bom também porque agora você sabe da verdade e você pode viver a sua vida plena, em paz e fazendo aquilo que você realmente gosta, tá bom? Te libertei? É isso que eu queria. E essa é a notícia ruim, hein? Agora vem a notícia boa. Pra gente viver nesse mundo, tem que aproveitar a vida. E aí, rapaziada, no próximo final de semana é feriado prolongado. CLT agradece, é isso. Feriado na sexta e depois na segunda-feira, tu é doido, é? Antigamente, quando eu era só um artista independente que tava fudido, todos os dias pra mim era feriado e eu não tinha dinheiro. Agora eu tinha muito tempo, né? Eu tinha muito tempo e não tinha nenhum dinheiro. Hoje eu tô trabalhando CLT, o que é muito ruim. E aí eu não tenho mais tempo, porque agora eu tô trabalhando, então não tenho tempo. Mas agora, rapaziada, eu continuo sem dinheiro. É isso aí. Que merda, né? Mas tem o feriado, essa é a parte boa. E o feriado, pra você aproveitar, cara. Sexta-feira Santa, vai pra igreja. Sexta-feira Santa, assa um peixe. É na sexta-feira que não pode comer carne? Assa um peixe, faz um churrasco de abacaxi. Churrasco vegano, faz um churrasco vegano pra você ver. Você vai entender por que os veganos são tão magros e fracos e tristes. Então, aproveite a vida como um vegano pra você valorizar a sua vida como um carnívoro. Essa é a mensagem do dia. Então, mano, sexta-feira santa, pô, vai pra igreja, faz um churrasco vegano, tá ligado? Faz uma caminhada no parque, aproveita o seu feriado, fica com a família, faz um churrasco, foda-se a sexta. Aproveita o feriado, pô. É feriado antes de sexta-feira santa, não é sexta-feira santa antes de feriado. Quando dá meia-noite, primeiro feriado. Ninguém pensa, sexta-feira santa. Não, todo mundo pensa, sexta-feira é feriado. Então, aproveite o feriado. E aí depois na segunda-feira é Tiradentes. Eu nem sei quem foi esse cara. Eu sei que ele morreu enforcado. Mas o que ele fez? Ele era um dentista muito famoso? Ninguém sabe. Ele arrancou o dente do Pedro Álvares Cabral? Não faço ideia. Então vamos só aproveitar, pô. Não precisa entender. Para de pesquisar. Para de pesquisar e vai se divertir. Vai andar de jet ski. Vai pular de bang jump. Entendeu? Vai viver a vida ao máximo. Se você é CLT. Se você não é CLT, é um artista, você já tá vivendo essa vida já, né? E se você é um empresário, você
também tem que aproveitar, pô. Não é porque você explora as outras pessoas e faz da vida delas medíocre que também você não pode se divertir, tá bom? Então, se você é um grande empresário aí, se você é o dono de uma grande indústria, vai se divertir também. É a custa de pessoas que trabalharam bastante pra poder fazer isso, tá bom? Faça o trabalho delas ter valido a pena, tá bom? Então vamos se divertir, vamos aproveitar o feriado, vamos curtir a vida, vamos abraçar, vamos, em vez de tacar fogo em mendigo, vamos abraçar os mendigos, sabe? Caiu o vale, vocês recebem vale, eu tô ligado que vocês recebem vale. Eu não recebo. Lembra que eu falei que eu tô quebrado? Eu não recebo vale, mas vocês recebem. Dá um dinheiro pro mendigo tomar uma pinga, ele já não vai comer carne na sexta-feira santa, ele não pode. Não é nem por questão religiosa, é mais por questão de diferença social que existe no Brasil. Então, vai dar uma nota de R$ 2 pro mendigo. É pouco, é pouco. Mas se cada um dá um pouquinho, o mendigo vai ter muito dinheiro aí pra poder aproveitar também o final de semana. Todo mundo merece aproveitar um final de semana prolongado. Eu comecei a valorizar muito mais o final de semana prolongado depois que eu descobri que a vida é essa chatice de você viver no CLT e chorar no banho e no carro. É isso aí, rapaziada. Tem que aproveitar a vida. E sabe de outra coisa também? Eu fico aqui falando esse monte de besteira e eu brinco, mas eu falo sério. Mas eu brinco, principalmente. Mas eu falo sério. Mas principalmente tô brincando. Mas eu queria falar sério, mas eu queria brincar também. Por quê? Eu tô percebendo que as pessoas, principalmente ao meu redor, eu não sei se é todo mundo assim, mas eu vejo pelas pessoas ao meu redor, sabe? Tipo, família, as pessoas do trabalho, os amigos. Eu vejo que todo mundo tá muito preocupado tá ligado? Com as coisas, mano. Pô, todo mundo preocupado, tá ligado? Eu vejo muito amigos e pessoas próximas, tipo, preocupado com o trabalho. Tô preocupado com o trabalho. Tipo assim, mano, foda-se o trabalho. Tipo, se fosse uma. Ah, eu tenho um amigo que é, sei lá, mecânico. E aí ele tem uma mecânica. E aí ele reclama do trabalho dele. Pô, a mecânica é dele. Ele é o cara lá da mecânica. Então o trabalho é ele. Ele é o trabalho, basicamente. Então tudo bem reclamar. Agora, pessoas que trabalham pra outras pessoas e tá preocupado com o trabalho de outras pessoas que vai dar lucro pra outras pessoas. E você mesmo não vai adiantar nada. Tá ligado? E aí eu não sei, eu fico pensando nisso. Porque às vezes o problema sou eu. E assim, eu vejo muita gente. Pô, o meu pai quase. Meu pai, ele quase morreu, gente. Ele chegou bem perto de morrer por conta. Não só por conta disso, né? Mas por conta do trabalho, pô. Ou os caras lá no trabalho dele, tipo, ficava cobrando sabe, pedindo e transformando o ambiente de trabalho tão ruim que ele descontava em casa, tá ligado? E aí ele brigava com todo mundo em casa. E ele era, tipo, tá ligado? E aí ele quase morreu, pô, por causa disso. Tá ligado? E eu vejo amigo meu e preocupado e vai embora pra casa. Pô, tem um amigo que trabalha e aí ele vai embora pra casa preocupado com o trabalho, mano. Eu falo, caralho, por que, velho? Por que você tá preocupado com o trabalho? Tipo, mano, você bateu o ponto pra entrar, beleza, você faz suas coisas. Bateu o ponto pra sair, já era. Você não tem mais compromisso nenhum com a empresa. Foda-se, pô. E daí, velho, que uma. E daí? Ah, porque vai ficar. Que foda-se, vai ficar bravo. Ah, o que tem? Você não tem nada a ver com isso. E a pessoa provavelmente também tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa, um capo, um capitão do mato, cobrando uma pessoa. E aí essas duas pessoas ficam bravas, enquanto a pessoa que, tá ligado? A outra pessoa tá curtindo. O dono tá curtindo lá, ó. Só de boa, comprando meu carro e viajando e pá. E você aí preocupado com o trabalho, voltando pra casa, pra sua família, pros seus amigos e levando o problema pra casa. Para! Tá ligado? Pra quê? E aí eu fico pensando que às vezes eu sou muito cuzão. Porque eu vejo a maioria das pessoas fazendo isso. A maioria das pessoas preocupado com o trabalho ou preocupado com outras coisas que, tipo, não tem nada a ver e levando pra casa isso aí. E eu fico pensando, será que eu que sou o cuzão de não pensar assim também, tá ligado? E não sofrer por isso? Porque, na minha opinião, a vida não é isso aí não, filho. Só que também, uma outra coisa é que eu descobri que eu gosto muito de comédia. E eu quero isso, tá ligado? É uma parada que eu vou até o final da minha vida atrás disso. Tipo, é o meu. Como é que fala? É o meu negócio ali. Eu vou atrás disso aí, porque é o bagulho que eu gosto, que eu sei que eu gosto e que eu vou atrás. Tá ligado? Só que as pessoas, às vezes, não conseguiu achar aquilo que ela gosta. E ela tá só, tipo, no meio do mar, assim, boiando, não sabe muito bem pra que lado nadar. E aí, pra ocupar a cabeça, ela fica preocupada com outras coisas.
E aí essas coisas que elas ficam preocupadas, pra mim não tem importância nenhuma, porque eu já descobri o que eu quero me preocupar. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? E aí, tipo, as pessoas ficam bravas porque elas não têm o sentido pra ficar bravo com outras coisas que ela realmente quer ficar brava. Que ela deveria ficar brava ou se preocupar. Mas não, ela se preocupa com o trabalho que não tem nada a ver, mano. Caralho, velho. Por que você não vai curtir o feriado, pô? Vai aproveitar a vida. Nossa, eu fico puto com quem fica bravo com. Caralho, por que você tá bravo, mano? Eu sempre fiquei bravo com quem. E eu, sabe por que eu acho que não é com o negócio da comédia? Porque eu descobri o que eu gosto e eu tô correndo atrás do que eu gosto e fico despreocupado com outra coisa. É porque eu sempre fui assim, mano. Eu acho que eu sempre entendi que a gente não vale nada. E aí, por que eu vou me preocupar tá ligado? Com outras coisas, se as outras coisas não tá preocupado comigo? Então, ô, rapaziada, vamos aproveitar a vida? Vamos curtir a vida? Vamos despreocupar? Porra. Eu fico, sei lá, uma mensagem de paz aqui. Paz nos estádios. Abraça os mendigos. Para de se preocupar com o trabalho. Para, caralho. Independente do que você faça. Se você trabalha CLT, você não deve se preocupar com o seu trabalho. Eu acho que CLT significa não se preocupe com o seu trabalho. CLT. Não é possível, mano. A galera fica brava. A galera, porra. E a ganância de ganhar dinheiro pra nada, sabe? Ah, eu quero ter dinheiro. Por quê? Porque eu vi que o influenciador X comprou uma BMW. Agora eu quero uma BMW também. Mas e daí que ele tá. Caralho, por que você quer uma BMW, caralho? É a busca por alguma coisa que você não quer de verdade. Porque alguém quis e alguém conseguiu, você veio e fala, eu acho que eu quero isso também. Só que você não quer isso também. Primeiro, descubra o que você realmente quer. Aí depois você vai atrás disso. Nossa, agora eu deitei o cabelo. Vai se fuder, tio. Você é louco? Nossa, velho. Ah, eu fechei bem, hein? Acabei estragando um pouquinho agora no final. Mas ficou legal, né? Deu um bom corte. Tô fazendo corte, rapaziada. Tem uns cortes aí que tá dando certo aí no YouTube. Então eu tô aproveitando pra fazer cortes agora. Cortes podcast. É, Inclusive, se inscreve lá no canal de cortes, tá? Cortes, André Otávio Podcast, tá aí na descrição, tem o link, você vai direto pro canal. E aí você vai me ajudar lá, porque o canal de cortes é um canal onde alcança bastante pessoas. E talvez essas pessoas aí possam se tornar umas seguidoras, umas ouvintes aqui do podcast, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal de cortes pra me ajudar, tá? Também tem o canal do podcast no YouTube, caso você não escute pelo YouTube, saiba que tem o canal lá no YouTube. E se você puder se inscrever lá, mesmo se você não escutar pelo YouTube, se inscreve no canal, porque não custa nada e vai me ajudar bastante, tá bom? Então, você aí agora que tá escutando e não é pelo YouTube, vai lá no YouTube agora, clique em se inscrever e me ajude, tá bom? Também me segue lá no Instagram, André Otávio Podcast. Lá eu posto sempre que sai episódio novo, sempre que sai corte novo. Às vezes sai uns videozinhos lá também, uns cortezinhos. Então me segue lá porque também é um lugar onde eu consigo divulgar e alcançar mais pessoas com esse podcastzinho aqui, tá bom? Então me segue lá e se você gosta de mim, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar a viver essa vida artística, você pode fazer isso pelo Apoia-se, apoia.se barra André Otávio. Lá você vai ser um apoiador aqui do podcast e também da minha carreira. E vai me ajudar bastante porque eu vou poder largar a minha vida de CLT e viver plenamente a minha vida de artista. Tá bom? Então ajuda lá no Apoia-se. Todo mundo que ajudar vai ter conteúdo explosivo, não. Não faz isso não que eu não sou homem-bomba. Eu não sou terrorista. Você vai ganhar conteúdos exclusivos, não é explosivos não, é exclusivos, tá bom? É só pra vocês que apoiarem o podcast e a minha carreira, e também vai ter um episódio a mais por mês. Se você gosta do podcast, todo mês, além desses episódios que saem pra todo mundo, vai ter também episódio extra, um episódio apenas para os apoiadores, tá bom? apoia.se barra André Otávio. E também, como eu sou um artista, né? Você pode aí também me contratar pra um show. Às vezes você é dono de um bar aí, dono de um teatro, dono de um de uma casa noturna e você precisa de um MC, de um contador de piada, de um contador de história, de um podcaster
ou de um dançarino, que eu também danço a dança do frevo, sabe? Então você pode me contratar, tá bom? Me chama no Whats. Nada a ver. Arroba o André Otávio, tá bom? Me segue lá no Instagram. Então é isso, rapaziada. Vamos começar aí mais um episódio. Vamos para mais uma semaninha e falar mais uma vez sobre os acontecimentos da semana. Eu queria falar que eu não vou comentar sobre nada que aconteceu durante a semana de notícias e essas coisas, porque eu realmente eu não faço ideia do que aconteceu essa semana. Eu tenho um pouco de tipo assim, eu fico meio triste por estar por fora, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, sobre política, eu não sei o que tá acontecendo na política, eu não sei o que tá acontecendo no esporte, eu não sei o que tá acontecendo em nada, no entretenimento. Não faço, realmente, eu juro pra vocês que eu não faço ideia de qual foi a notícia da semana, tipo, o que aconteceu? Qual que foi a grande reviravolta da semana? O que eu deveria me preocupar? Não faço ideia. Eu juro pra vocês que eu não faço ideia. Eu descobri que abriu um buraco lá como é que é o nome? Marginal Tietê, lá em São Paulo. Abriu um buraco, uma cratera no chão. Só que eu descobri isso hoje. E hoje parece que foi o dia que reinaugurou. Então eu descobri que o buraco estava aberto depois que o buraco fechou. Eu sempre chego atrasado nos buracos. Eu sempre chego atrasado, pô. Então eu realmente eu não faço ideia dos acontecimentos da semana. Então lá no trabalho também, que eu falei que lá no trabalho, as pessoas lá, os peão, os meus colegas de trabalho seriam minha curadoria, né? Eles falariam sobre os assuntos da semana e eu viria aqui compartilhar com vocês. Porém, eu acho que eles não estão muito por dentro também não, porque eles não falaram nada. E aí eu não sei o que aconteceu. Então acho que talvez não tenha acontecido nada de importante, né? Porque se não chegou na Rádio Peão, então na Rádio Podcast, André Otávio Podcast, não deve chegar também. Tá bom? Então é isso. Não vou falar nada sobre os acontecimentos da semana nesse episódio aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Tá? Então, vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre outras coisas mais importantes? O que, por exemplo? André, o que é mais importante do que os acontecimentos da semana? O meu sonho. Mano, eu tenho uma raiva. Primeiro, eu tenho uma raiva de quem. Não tenho uma raiva, mas. Porque não faz sentido, pô. Compartilhar um sonho, sabe? Tipo assim, mano, e eu que tive um sonho? Fala, e daí, pô? O que tem a ver o seu sonho? O que eu tenho a ver com o seu sonho? Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. É tipo, eu tive um pensamento. Na verdade, vocês estão escutando. Mas eu tive um pensamento, acho que faz sentido. Porque o pensamento leva uma ideia, que a ideia leva a ação e a ação leva a resultados. Toma na sua cara motivação. Mas eu acho que o que não faz sentido é compartilhar, tipo, uma imaginação. Falar, tipo, mano, eu tava imaginando aqui. Imagina um. Não, isso aí é legal também. Isso aí Será que eu gosto de sonho, então? Então eu gosto, na verdade. Mudei minha opinião. Acabei de mudar minha opinião. Eu gosto de sonho. Sempre que você tiver um sonho maluco, me conta. Foda-se, já era. Mudei de opinião. Pronto, eu sou assim. Eu era palmeirense, não tinha uniforme do Palmeiras. Meu pai falou, tem do São Paulo. Eu falei, compra do São Paulo que eu viro São Paulino. E aí eu virei São Paulino. E aí agora hoje eu não torço pra nenhum time. Mas essa é a minha vida. Eu mudo de opinião muito fácil. Tá bom? Então eu sou desses. Então mudei minha opinião. Comecei falando que eu não gostava de sonho, mas agora eu tô falando que eu gosto de sonho. Então eu espero que vocês sempre compartilhem o meu sonho comigo, tá? O seu sonho comigo. E aí sempre que eu tiver um sonho também, eu vou compartilhar com vocês. É uma troca. Mas olha o sonho que eu tive esses dias aí. No final de semana, eu tava. Eu sonhei que eu tava dirigindo. E aí eu acho que eu tava indo pra algum show. Eu não sei exatamente pra onde eu tava indo. Mas eu tava indo, acho que pra algum show assim. E aí eu tava na pista. Só que, mano, começou a acontecer um monte de acidente na pista, tá ligado? E aí Mano, era tipo uns acidentes cabulosos, assim. Era tipo caminhão pegando fogo e batendo. E aí neblina, não dava pra ver nada. E eu dirigindo no meio da neblina, assim. Mano, tava cabuloso, assim, tá ligado? E aí eu lembro que eu cheguei perto de acontecer acidente várias vezes, assim, ó. E eu freava o carro. E eu desviava. Eu lembro que eu tava, tipo, igual o Brian, filho. Antes de bater o carro, cara, claro. Mas eu tava, assim, desviando de tudo, assim, ó. Igual o Toreto, é mais fácil falar o Toreto, né? Tava igual o Toreto, assim, ó, desviando e freava e pá, só que tava muito perigoso, mano. Eu comecei a ficar com medo. Eu não lembro exatamente como que foi os acidentes que aconteceu, mas eu lembro que eu tava com medo. E aí eu saí, tipo assim, eu saí, só que eu tava num lugar que eu não conhecia, mano. E aí eu acho que eu precisava voltar pra casa. E aí eu parei num bar. Aí eu parei num barzinho, cheguei lá no bar, acho que eu fui pedir ajuda no bar, não sei exatamente por que eu parei nesse bar. Mas eu parei nesse bar
E aí o dono do bar veio falar comigo assim, pá. E aí eu achei o bar legalzinho, tá ligado? E o cara me ajudou, assim, me tratou bem. E aí eu lembro que eu falei, mano, eu sou comediante e virava a gente fazer um show aqui. Porque era também num lugar que eu não conhecia. Então eu falei, pô, não deve ter show de stand-up aqui. Então vou trazer a galera pra fazer stand-up aqui, mano. E aí eu lembro que eu conversei com ele, eu falei sobre o show, ia ser mó legal e tal. Aí eu peguei, tipo, o Instagram dele, eu acho. É, e aí eu não lembro porquê, mas eu peguei e fui embora, tá ligado? Eu lembro que eu fui embora só. E aí eu cheguei em casa, e aí eu ia voltar no bar pra acertar os negócios no show, tipo, depois. Só que aí eu resolvi, falei, não, eu vou ir agora. Aí eu tinha acabado de chegar em casa, falei, não, vou voltar lá pro bar pra resolver o negócio do show. E aí eu peguei e voltei. Mano, era muito longe, assim, não fazia sentido eu fazer isso. E eu lembro que durante o acontecimento disso, eu tava pensando, mano, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido. E aí eu voltei lá pro bar. E aí quando eu voltei pro bar, o cara não tava mais só ele no bar, assim. Tava, tipo, meio cheio e tava meio que uma galera, assim, da família dele, assim, sei lá. E aí a galera veio falar comigo e eu falei, mano, eu precisava falar sobre o show e tal, não sei o quê. E aí veio, todo mundo falou assim, puta, ele é comediante, vamos tirar foto e tal. E aí meio que ficou, eu tava no bar, todo mundo começou a conversar comigo, querer tirar foto e tal. E aí, quando terminou de tirar foto, eu falei assim, não, beleza então tá resolvido, vamos fazer o show e tal. Falou, vamos. Quando eu fui embora, cadê o meu carro? Tinham roubado o meu carro. Aí eu percebi que durante a sessão de foto, tinha uns amigos do cara lá que era meio suspeito. E aí esses caras aproveitaram o momento e levaram o meu carro. E aí eu percebi que foi tudo foi tudo combinado por eles. Eles iam fingir que ia tirar foto comigo só pra me distrair, pros caras levar o meu carro. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, mano. Falei, puta, os caras roubou meu carro. Aí eu comecei a perguntar pro dono do bar, mano, mas quem são esses caras? Por que eles roubaram o carro? Aí o dono do bar começou a desconversar assim e tal. Só que aí do nada, o bar já não era mais o bar que eu tava imaginando. Era um bar meio chique, assim. E aí apareceu no telão que teve um acidente na frente do bar, que era lá onde eu tava, tá ligado? Que era naquela avenida que tava acontecendo um monte de acidente. E aí um cara tava morrendo, assim, ele tava todo cortado, todo fudido, assim, quase morrendo. E aí eu comecei a pensar, puta, mano, eu aqui reclamando porque roubaram meu carro, tava preocupado. Porém, um cara que tá quase perdendo a vida e acabou de acontecer o acidente. E aí eu comecei a entrar nesse conflito na minha cabeça no sonho. Comecei a entrar num conflito na minha cabeça de que, beleza, eu tava triste porque roubaram meu carro, porém eu tava bem, mano. Eu, tipo, não tinha me machucado, tinha um monte de gente se ferrando, então eu tava triste por uma coisa material, não era uma coisa de verdade. E aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a ligar pra minha namorada, comecei, tá ligado? Falei assim, mano, eu preciso resolver esse bagulho e tal, não sei o que lá. E aí mais gente sofrendo acidente e mais conflito na minha cabeça. E eu comecei a ficar preocupado. Aí o dono do bar chegou, eu falei assim, mano, os caras roubou meu carro, eu vou ter que ligar pra polícia. Aí os caras começaram, não, polícia não, pá, não sei o que lá. Polícia não. Aí eu não lembro o que eu fiz exatamente, que eu consegui tipo, colocar os caras contra a parede. Eu não lembro o que foi, mano. Mas era tipo, eu descobri alguma coisa lá que eu consegui colocar os caras contra a parede. E aí, alguém me falou que os caras iam trazer meu carro. Eu era bandido, filho. No meu sonho, eu era alguém importante. Não é possível. Por que os caras iam roubar um Celta? E aí, por eu descobrir alguma coisa, ou porque eu ameacei chamar a polícia, os caras iam devolver o carro. Mano, tinha alguma coisa ali. Eu tô suspeito de mim mesmo. Eu fiz alguma coisa nesse sonho que eu não tô lembrando. E aí os caras iam trazer o carro de volta, só que ainda não tinha, tá ligado? Tava nesse meio tempo eu tava preocupado, um monte de gente se fudendo, e eu feliz porque eu tava bem, porém eu tava triste porque tinha perdido uma coisa material, e o carro que eu acabei de arrumar, eu tinha acabado de arrumar meu carro no sonho também. No sonho, meu carro tava recém arrumado, eu tava pagando ainda o que eu tô pagando hoje. Até no sonho eu tava devendo. E aí eu acordei, mano. Só que eu acordei, tá ligado? Eu acordei meio assustado assim. E aí eu percebi, porque tava muito real na minha cabeça. Eu tava triste, assim, a ponto de chorar, sabe? Triste, chateado pra caralho. E aí eu acordei assim, e aí mano, foi mó alívio. Porque eu acordei, eu percebi que eu tava sonhando. Eu falei, puta, ainda bem que foi só um sonho. Caralho, velho, que doideira, mano. Puta, meu carro tá bem, tá aí na garagem, eu espero, né? Tá na garagem, tá tudo bem. Foi só um sonho. Piu, ainda bem. Ufa! Ufa, foi só um sonho. Que bom que foi só um sonho. Mas aí eu falei assim, caralho, o que será que vai acontecer depois? O que aconteceu, mano? Aí eu falei, caralho, eu preciso dormir muito rápido. Porque eu tava aliviado, que era só um sonho.
mas eu tava intrigado de como ia terminar esse sonho. E aí, os caras iam devolver o carro? Eu ia chamar a polícia? Eu era um traficante no sonho? Eu era o dono, eu era o chefe dos bandidos? Eu não sei exatamente. Aí eu falei, puta, eu vou tentar dormir do mesmo jeitinho aqui. Tá ligado? Quando você tenta dormir do mesmo jeito, você acorda, aí você tenta dormir do mesmo jeito pra voltar no mesmo sonho. E aí eu tentei voltar no mesmo sonho, mas eu nunca descobri, mano, o que caralho que eu fiz pra conseguir o carro de volta. O que aconteceu, mano? É tipo, no meio de uma fofoca, alguém para de contar a fofoca. Aí você fala, caralho, mas quem comeu quem aí? Você não contou essa parte. Como é que resolveu isso? Quem tá grávida de quem? Quem é o pai? Na hora que o ratinho ia revelar quem era o pai, a pessoa para. O que é, velho? Caralho, eu não sei. Agora vocês vão ficar igual eu. Agora vocês não estão na mesma coisa que eu. Porque eu ainda vivi isso. Eu vivi esse sonho. De coisas acontecendo e eu tava sentindo as emoções. Porque eu senti a emoção de ficar com medo na hora dos acidentes. Eu senti a felicidade de achar um bar que parecia legal pra fazer um show. Aí depois a felicidade da galera querer tirar foto comigo, porque isso é uma massagem no ego, né? Então eu fiquei feliz, depois eu fiquei triste, porque roubaram meu carro. Aí eu fiquei aliviado, porque eu tava bem de saúde. Mas triste, porque eu perdi o meu carro. E tava devendo no sonho. E aí eu falei, vou chamar a polícia. E os caras, não, vai trazer o carro. Sei que lá. Aí eu acordei, aí eu não sei como que termina esse sonho. Caralho, como é que termina isso? Eu peguei o carro, não sei, velho. Puta merda, mano. Se alguém souber o final aí, me manda mensagem. Como é que acabou esse sonho mesmo? Se você era o dono do bar e tava presente nesse sonho, me explica aí o que aconteceu. Seus amigos trouxeram o carro. A polícia apareceu. A polícia era os bandidos que roubou meu carro. O menino do acidente sobreviveu ou não? Ele tava muito machucado. Ele sobreviveu? Eu não sei. Nossa, mano. Sonhar é tipo um filme que. É tipo televisão aberta, né? Porque televisão aberta, passa os programas. E, maluco, se der comercial, você for no banheiro e quando você voltar, o filme já tiver voltado, não tem como você voltar. Você perdeu. E aí o sonho é isso. O sonho é você assistir um filme. E aí você vai no banheiro. E aí você perde uma parte do filme. E descobre que na verdade você nunca foi no banheiro, mas você realmente fez xixi e você acabou de fazer xixi na cama. De novo, André! Peraí, esse foi meu sonho. Fiquei na dúvida aí. Não sei como é que terminou. Pra que começar uma história que não tem fim? Aí, mais um conflito aí na minha cabeça. Por que eu comecei a contar sobre esse sonho se não tem um final pra isso? Eu só quis compartilhar que o meu sonho foi estranho. Nada tem sentido, né? Mas também se não for falar nada, que não tenha sentido, ninguém fala nada com ninguém. Porque a fofoca, por exemplo, a fofoca não tem sentido. Não tem por que se fazer fofoca. Tipo, e daí que o filho do Carlinho fez não sei o que lá com a filha da Carla? Eu sei lá, pô, foda-se. Não muda nada na sua vida. Porém, é aquilo que move. Sabia que a gente só é a gente por causa da fofoca? A nossa vida, ela gira em torno. A fofoca é a coisa mais importante que a gente tem. É o que começa o contato humano você tem através da fofoca. Quando o fogo foi criado, a próxima coisa que veio logo após o fogo foi a fofoca. Porque os caras se juntavam em volta do fogo e ficava contando fofoca dos outros. E aí isso fez unir as pessoas a ponto de hoje a gente viver num mundo que, que as pessoas convivem uma com as outras, graças à fofoca. Eu acho. Nada a ver. Ô, rapaziada, vocês sabem que eu sou poliglota, né? Eu falo português, né? Do Brasil, que eu sou brasileiro. Eu falo português do Brasil. Eu falo português de Portugal, porque é bem parecido com o português do Brasil, só que é de Portugal, mas ainda é português, então eu falo português de Portugal, então já conta dois idiomas aí pra minha conta. Aí eu falo inglês também, eu entendo inglês, então eu entendo o inglês americano e o inglês britânico. Então eu já conto como quatro também, porque eu quero que se foda. Se eu conto português como dois, então o inglês britânico e o inglês americano eu conto como dois também, foda-se.
Então eu falo português do Brasil, português de Portugal, inglês americano, inglês britânico. E agora eu tô no espanhol, né? Tô estudando espanhol também. Então eu tô aprendendo espanhol e eu também falo errado, né? Que errado é quase com um idioma, né? Falar problema, brusa, advogado. Então isso aí é quase com um idioma. Então eu falo esse idioma também. Eu converso com pessoas que falam errado e eu entendo e ela me entende. Então todo mundo fica bem. Então eu tô estudando espanhol aí, como vocês sabem, né? E, quer dizer, ninguém sabe também. André, quem sabe? Ninguém sabe nada. Mas eu tô estudando espanhol. E aí eu tive, essa semana, eu tive a prova de que o meu espanhol tá dando certo, pô. Mais ou menos também, mas tá dando certo. Por quê? Eu e minha namorada saiu pra comer, né? Tava lá comendo um lanche lá, pá. E aí você sabe, né? Comer lanche na rua, os mendigos aparecem. Isso é preconceituoso? Não é, né? Porque é verdade, pô. Qualquer lugar que você for comer lanche que for tipo trailer, bagulho na rua assim, a céu aberto, vai aparecer, pô. Os caras ficam realmente nesses lugares porque é mais fácil eu não fui preconceituoso. De coração eu não fui. Talvez eu tenha sido nas palavras, mas de coração eu não fui. Mas a gente tava lá comendo lanche lá, né? De boa assim. Aí chegou um maluco que ele veio falando com nós, pedindo ajuda, né? E aí, ele não entrou em lugar nenhum. Ele chegou falando espanhol. E aí, duas coisas que é o motivo de eu querer contar esse acontecimento pra vocês. O primeiro, a abordagem dele. Porque muitos moradores de rua chegam inventando história, tá ligado? Tem aqueles caras que ficam em rodoviária falando, não, é porque eu sou de São Paulo e eu preciso de dinheiro para poder voltar para minha cidade, porque os meus documentos estão lá em São Paulo. E aí eles ficam pedindo dinheiro, né, na rodoviária ou terminais ou qualquer lugar assim. Ficam pedindo dinheiro porque eles têm que ir para uma outra cidade que eles sabem que são longe, que é longe, né, da cidade onde eles estão pedindo, porque eles precisam pegar o documento. Existe essa história que todo mundo conhece. Existe também a história que ela deixa você um pouco assustado, que é a história de que eu acabei de sair da prisão, os caras falam, eu acabei de sair da prisão e aí eu preciso de dinheiro pra poder, sei lá, pegar meu documento. Os caras sempre perdem documento, né? Caralho, os caras nunca têm documento por perto. Já ouviu falar em bolso? Coloca no bolso, caralho. Saiu da cadeia, isso aí já dá um medo, né? Você fala, pô, o cara acabou de sair da cadeia, pra ele voltar é dois palitos, pô. Então eu vou ajudar ele, né? Então existe, tá ligado? Existe várias histórias. Ah, minha família tá passando fome. Quantas vezes tem os malucos, que você até vê até em vídeo já, mas eu já vi pessoalmente os malucos falar, ah, eu preciso de dinheiro porque o meu filho tá passando fome em casa e eu quero comprar uma caixa de leite. Você fala, não, eu compro a caixa de leite. Falou, não, 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 não. Me dá o dinheiro que eu compro. Você não sabe a marca que ele toma. Meu filho é intolerante à lactose. Ele só toma leite desnatado. Você vai comprar leite desnatado? Então deixa que eu compro, porra. Me dá o dinheiro aqui que eu compro. Aí você dá o dinheiro e ele vai comprar pedra. Então, existe todas essas mentiras assim. E existe aqueles caras também que vem então, existe a pessoa que vem mentindo. Existe os que vem falando a verdade. Que é os caras que falam, pô, eu quero beber mesmo. Eu quero tomar uma pinguinha. Então tem como você me arrumar umas moedas aí pra eu comprar uma pinga? Existe essa abordagem. Abordagem mentirosa, abordagem verdadeira. Também tem a verdadeira que fala que vai comprar, claro, comida pra criança, que tá passando necessidade, que tá sem trabalho. Existe também que eu acho que também tem essas pessoas que estão aí pedindo ajuda, porque elas realmente estão necessitadas e não tem. Então tem a abordagem falsa, a abordagem verdadeira, a sincera. E aí esse cara chegou com uma abordagem que para mim foi nova, foi até surpreendente, sim, porque ele chegou falando que ele era do México, chegou falando que ele era do México, que ele tinha vindo pro Brasil para trabalhar, porém, ele falou assim, só que brasileiro é tudo cuzão, basicamente, ele falou. O brasileiro é tudo cuzão, eles não são um povo receptivo. Os brasileiros, vocês, ele até falou, vocês são pessoas, não são pessoas boas, vocês não ajudam, porque eu fui em tal lugar e a mulher começou a me expulsar, falou que não ajudava, que eu tinha que ir embora dali, ela me ameaçou, porque vocês não são pessoas. O cara começou a, tipo, apontar o dedo, pô. Falou assim, não, porque lá no México, lá eles me ajudavam, agora eu quero voltar pro México, só que não tem como eu voltar pro México, eu tô sem dinheiro. Então eu quero voltar pro México. E aí os brasileiros não são boas pessoas. Cara, ele começou a muito assim a insultar os brasileiros. Falando que os brasileiros eram cuzão, que não ajudava, que apontava o dedo, que não prestava, que ele
foi pra não sei aonde, voltou pra não sei o que ele queria não sei o que lá pra poder voltar pro México e que ele tava querendo voltar porque ele não aguentava mais o Brasil. Como, mano, ele começou a desabafar pra um brasileiro falando mal do Brasil e dos brasileiros. Tipo assim, eu tô do lado dele. Mas também você vem falar isso com sotaque de outro país, aí você tá ofendendo, pô. Tu é doido. E aí começou a xingar, pô. E aí ele começou, contou uma história de como ele veio parar no Brasil, de que ele queria voltar pro México, porque o Brasil não prestava, não tinha oportunidade de trabalho, os brasileiros não eram receptivos, só maltratavam ele e tratavam ele mal e que não prestava. E ele falou vocês, ele falou, mano, ele falou assim, vocês não prestam. Tipo assim, ele falou isso, mano. O cara veio pedir ajuda e falou que eu não prestava. Que, que abordagem é essa? Porque é uma abordagem mentirosa. Porque, papinho, né? Que ele precisa voltar pro México. Achei uma conversinha, né? De que tinha acontecido tudo isso com ele. Então é a abordagem mentirosa, junto com a abordagem sincera. Que ele falou, vocês não prestam, o brasileiro não presta. Então ele juntou os dois, ele fez um crossover da abordagem da mendigagem. Crossover da mendigagem é o nome. Nossa, o maluco só faltou o cartaz, faltou a cartolina com ele. Porque daí ele zerava todo o negócio, pedia música no Givaldo. Pedia música no Givaldo. E aí ele veio com essa abordagem aí, beleza, contou uma história, tal, não sei o que lá. Aí no final da história, porque vocês. O que você espera depois dele contar tudo isso? De falar que ele veio pro Brasil, e aí o Brasil não tinha trabalho, as pessoas só maltratavam ele, e que ele foi pra um lugar, ele foi pra outro lugar, porque ele precisava da liberação de não sei o que, pra poder voltar pro México. Depois de ele contar toda essa história, você imagina o quê? O cara vai pedir dinheiro, né? Pra ele poder voltar pro México, ou voltar pra São Paulo, ou voltar pra qualquer lugar onde ele precisa pegar o documento dele. Que foi basicamente isso que ele falou. Aí no final, na hora de pedir, depois de fazer o pitch dele, depois de fazer o pitch dele, na hora de pedir, sabe o que ele pediu? Uma Coca-Cola. O maluco veio, ele contou uma história pra pedir uma Coca-Cola, pô. Eu não acredito. Ele não pediu dinheiro, mano. Ele não pediu, tipo, eu preciso pegar meu documento, voltar pro México. Ele queria voltar pro México e tudo mais. Só que na hora de pedir, ele pediu uma Coca-Cola. Aí ele tava comendo um pastel, inclusive. Ele tava comendo um pastel. E aí ele veio pedir uma Coca pra tomar com pastel. Mano, eu achei muita audácia desse cara, velho. Caralho, não tem nada a ver a história dele junto com. E aí é o outro negócio, né? Que era dois negócios. O primeiro foi esse aí. O segundo negócio. Ele falou que era do México. E aí ele chegou falando um castelhano. Só que, mano, aí ele veio falar com a pessoa errada. Porque eu tô estudando castelhano. E aí você tentou mentir achando que a gente não entendia o idioma. Só que, meu filho, eu sou sixtilingue. Eu falo 6 idiomas. Lembra? Português do Brasil, português de Portugal, inglês americano, inglês britânico, espanhol e errado. Eu falo todos esses idiomas. E aí ele veio comigo falando em espanhol, filho. Só que aqui é Duolingo, rapaz. Aqui estuda em espanhol. Aqui é la cucaracha. Aqui é hombre, hermano. Você vem falar comigo? Ô, café com leite. Eu quero café com leite. Eu necessito um pan. Queres um té? Oxe, aqui é espanhol. E aí ele veio falando em espanhol. Só que, mano, era um espanhol muito falso, tá ligado? Mano, muito falso, assim. Porque, às vezes, tem um... tem um episódio do Joe Rogan que foi o Rafinha Bastos, né? E aí o Rafinha Bastos, ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, então o inglês dele ainda tava em transição, assim. E aí ele falou vários mais, tá ligado? Ele falava inglês, só que ao invés de falar but, que é mais em inglês, ele falava mais em português. Então ele misturava o português com o inglês. E aí esse cara, ele veio falando umas palavras em espanhol, só que na hora de falar algumas coisas, ele não falava em espanhol, ele metia um português. Tá ligado? Igual ele falar, eu quero uma Coca-Cola para beber. O cara metiu. O cara metiu uma palavra em português do nada, assim. E aí eu falei, mano, o cara é um. Tipo assim, pra ele ser um mendigo e falar espanhol, o maluco é pica, hein?
Deve ser um professor. Porque professor que não tem dinheiro, né? Professor é fudido. Tem um dinheiro pra comprar o pastel, mas não tem o dinheiro pra comprar a Coca-Cola. Mas, mano, ele tava falando um espanhol muito falso, tá ligado? Muito falso, assim. Porque se você não entende espanhol, porque eu perguntei pra minha namorada depois, eu falei assim, o que você achou do espanhol do maluco que veio pedir lá pra nós lá? Ela falou assim, eu achei normal, porque eu não entendi algumas palavras, só que eu, meu filho, eu sou 6 línguas, eu sou poliglota, eu falo vários idiomas. Aí você quer me enganar? Porque eu tava entendendo, eu entendi tudo que ele falou, toda a história dele, eu entendi. E aí ela não ela falou que não entendeu, né? Mas eu entendi tudo. E o meu espanhol é melhor? Não, não acho. Mas eu percebi que o maluco tava metendo louco, mano. Mano, não é possível, aquele espanhol era muito falso, pô. Pô, eu necessito uma Coca-Cola para beber? Caralho, eu fiquei puto, mano. Porque com cara de otário, eu tenho que ser pra você ver eu e falar assim, mano, esse idiota não sabe falar espanhol, não. Eu vou enganar ele agora. Ou também esse maluco chega nos outros e vai falando vários, tá ligado? Vai falando de outro jeito. Aí ele tem, tipo, às vezes ele fala com sotaque mineiro, às vezes ele fala com sotaque gaúcho, baiano. Aí às vezes também ele mete um espanhol, um castelhano ali, um portunhol, tá ligado? Não era nem um portunhol, pô, era um português com algumas palavras em espanhol. O maluco tava metendo louco, pô. Ele olhou eu e falou assim: nossa, esse aí tem cara de otário. Só que ele não esperava por uma coisa, que é uma coisa que ninguém espera. Porque eu tenho cara de quem tem dinheiro também. Isso que é foda. Isso que é o erro deles. Porque se você olhar pra mim, se você me ver na rua, você vai olhar e falar assim: esse rapaz aí tem dinheiro, hein? Só que eu entro num Celta. E aí você já deveria se desconfiar. Porque, rapaziada, eu não tenho dinheiro. As pessoas tentam me roubar o que elas não conseguem me roubar porque eu não tenho. Foca em outra coisa. Foca em roubar outra coisa minha. Eu não tenho dinheiro, cara. E aí ele veio querer pedir dinheiro. Eu não tenho dinheiro, cara. Tentou, viu com essa cara de otário e tentou me enganar. Então, o maluco veio falando em espanhol comigo, mano. E aí não deu certo pra ele, não deu certo. Não conseguiu a Coca-Cola. E aí ele foi no McDonald's. Inclusive, ele falou, onde tem um McDonald's? Ele falou, ele já tinha desistido já, eu acho. Ele falou, onde tem um McDonald's? Falou em português, normal. Voltou pra. Voltou pra realidade. Ele falou, beleza, então, onde tem um McDonald's aí? Já que com vocês eu não consegui, talvez no McDonald's eu consiga. Aí ele foi pro McDonald's. Mas eu achei que é bom você ter esse nível igual o meu de conhecimento. Porque você vai entender quando as pessoas estão te enganando. E esse cara veio falando um portunhol, um espanhol muito michuruco. E eu acho que ele tava mentindo e também ele me perdeu na abordagem. Não foi nem o espanhol, foi mais a abordagem dele. Chegou já falando mal de brasileiro, falando vocês são cuzão. Eu acho que brasileiros são cuzão também. Mas também não vem me chamar de cuzão na minha cara. Depois pediu uma Coca-Cola. Eu não sei porque eu tô contando esse monte de coisa pra vocês, porque não tem final. Vocês já perceberam? Tipo, são um monte de coisa que não tem sentido tá contando aqui pra vocês. Mas eu gosto de vocês, é por isso que eu venho aqui compartilhar. Tá bom? Eu espero que vocês gostem de mim também. É o ponto de escutar tudo isso aqui que eu tô compartilhando com vocês. Tá bom? Mano, faz tempo que eu não falo de livro aqui, né? Então eu vou falar um pouquinho de livro, porque na verdade, não é nem um livro que eu li. É um livro que eu tentei ler e não consegui. Porque eu leio no trabalho, né? Lá na hora do almoço, eu sempre, todos os dias, assim, eu tiro uns minutos do almoço pra ler. E, e eu levei um livro do Mário de Andrade, porque eu comprei no Sebo. Eu fico muito orgulhoso disso, inclusive. E triste também. Mas eu fico orgulhoso também. Mas eu fico triste. Porque eu vou no Sebo, e aí tem um Sebo aqui em Jundiaí, que, mano, a primeira prateleira, assim, é tipo R$ 1. É livro de R$ 1. Aí a segunda é livro de R$ 5. Aí a terceira é livro de R$ 10. Tipo assim, eu fico feliz, né? Por um lado, eu fico feliz porque você acha muito livro pica, assim. Eu achei livro do Mário de Andrade, livro do Cortella, livro do. Tá ligado? Uns tipo. Mano, do Veríssimo, já achei livro do Veríssimo. Milor Fernandes, eu já achei também. Mano, você acha uns par de livro pica, tipo, por R$ 1, mano. De R$ 5. Você fala, caralho, não é possível, mano. Você fica feliz. Você compra, né? Você compra e fala, economizei. Você paga barato um livro, você fica feliz por ter pagado barato. Porém, você fica triste porque, mano, são os livros clássicos, pô. É igual você ir comprar o Titanic, o filme Titanic, na locadora, e aí você descobre que não tem locadora, não existe mais. Você tá vivendo em que ano, caralho?
Então é muito triste, assim. É bom, porque é barato, mas é triste porque é desvalorizado, né? Mas aí eu comprei esse do Mário de Andrade, que quando eu fui comprar eu não conhecia, né? Chamava Macumaína. Macumaína. Ou Macunaíma. Alguma coisa assim. E quando eu fui comprar, eu vi lá, que era Mário de Andrade. Não conhecia o livro, fui pesquisar, descobri que é um dos maiores clássicos dele. Foi um livro muito importante, assim, para literatura brasileira. Falei, por R$ 1, um dos livros mais importantes pra literatura brasileira, tá custando R$ 1. Fiquei triste, mas fiquei feliz e comprei. Falei, vou ler no trabalho, né? Levei no trabalho pra ler. Comecei a ler, eu não entendi caralhos nenhum, mas tipo nada, mano. O livro é de tipo de 1922, assim. É muito antigo. O bagulho, o Hitler tava começando a converter alguma galera ainda, e esse maluco tava escrevendo esse livro. Então, mano, é um livro muito antigo, velho. Pô, 1922 já tinha acabado a Primeira Guerra, tinha, né? Eu acho que acabou em 1919. Eu não faço ideia. Eu não sei. Mas é muito antigo, assim. E aí eu comecei a ler, mano, eu não entendi nada. Aí eu li o primeiro capítulo, não entendi nada. Eu falei, caramba, será que vai melhorar? Li o segundo, não entendi caralhos. Falei, oxe, esse livro tá muito estranho, viu? Porque já faz 2 capítulos que eu tô lendo e eu não entendi nada ainda. Aí eu li o terceiro, mano, eu tava. Eu juro pra vocês que eu não tava entendendo nada da história. Porque é uma linguagem muito antiga, mano. É umas palavras que eu não conheço. E aí no Kindle é bom, quando eu leio no Kindle, se eu não conheço a palavra, eu clico em cima dela e aparece o significado. Então o cara vai lá e fala, Hotters Flyers. Aí eu falo, caralho, o que é Hotters Flyers? Por que um cachorro tá na Hotters Flyers? Eu vou saber o que porra é Hotters Flyers. Clico em Hotters Flyers e descubro que é coleira. Por que o desgraçado não escreveu coleira? Mas não, Hotters Flyers. Fico puto, mano. Mas dá pra ler. Só que no livro físico, não tem como fazer isso. Eu tento, não dá certo. Eu fico só um doidinho relando na página do livro, assim. E aí eu teria que ter um dicionário, como se eu fosse o quê? Uma pessoa antiga. Ou o celular sempre no Google lá pra ficar tentando pesquisar as piadas. As piadas não, pô. As, as palavras. E aí eu falei, quer saber? Vai tomar no cu desse Mário de Andrade também. Esses Andrade também vai tomar no cu. Os caras tudo se acham, pô. Se acha superior. Ah, vou falar difícil, vou escolher umas palavras difíceis. Tudo Andrade é assim. Mário de Andrade, Diogo Andrade. São os únicos que eu conheço. Mas são 100% das pessoas que falam difícil. E eu não entendo muito bem o que eles estão falando. Então, eu desisti de ler o livro. Não valeu os R$ 1. Eu fiquei triste. Eu tava feliz, fiquei triste de novo. Porque eu gastei R$ 1 agora num livro que eu não entendi nada. E agora o livro tá lá. E se eu levar no sebo, porque se eu levo no sebo, eu consigo trocar, né? Eu consigo tipo, vender, entre aspas, vender o livro e aí pegar o outro. Só que o livro perde o valor. Ele perde metade do valor. Então esse livro vale 50 centavos. Eu perdi 50 centavos, basicamente. Caralho, não entendi nada do livro, mano. Então, se você aí tiver interesse em ler esse livro, é só falar comigo, pô. Que eu tô vendendo por R$ 10, tá bom? Porque é assim que funciona o capitalismo, tá? Se alguém quiser ir comprar o livro Macumaína do Mário de Andrade, um clássico, assim, um livro muito importante pra literatura brasileira. Então, vale muito a pena, sim. Apenas por R$ 10. Um dos livros mais importantes do Brasil, por R$ 10, uma pechincha, né? Então, fale comigo, manda mensagem no @OndreOtávio pra você adquirir esse livro clássico, tá bom? Mas agora eu percebi que a nossa. Eu percebi não, né? Sempre foi assim. A nossa régua, pra quem lê bastante, a régua sempre aumenta. É igual pra quem. Qualquer coisa que você faz com muita frequência, aumenta a sua régua. Tipo assim, pra tudo. Tipo, se você assiste muito filme, você vai ter uma régua da qualidade do filme. E aí, se você assistir um filme muito ruim, você vai achar o filme ruim. Porque você assiste filme, você sabe das qualidades do filme e você vai ter referência de filme bom. Então você vai achar filme ruim. Igual música, se você escuta muita música, você vai ter o feeling de conhecer uma música que é do estilo que você gosta, só que não é uma música boa. Por quê? Porque você já tem referência. Então acho que tudo é assim. E aí com o livro é a mesma coisa. E aí depois que eu não consegui ler esse livro, eu peguei um outro de um autor brasileiro, que é um livro que eu ganhei, assim. Eu nem comprei o livro, assim. Deve ser livro de escola, eu não sei. Não sei muito bem, assim, de onde que é esse livro. Mas é um livro de um brasileiro que, inclusive, ele chama Andrade também, se eu não me engano. E aí eu deveria desconfiar já disso. Mas aí ele escreveu esse livro, que eu também não lembro o nome, acho que é Nas Terras do Macaco, alguma coisa assim. E, mano,
você consegue perceber nitidamente a diferença de uma pessoa que não sabe escrever. Tipo assim, com todo respeito, tá? Porque é muito difícil. Porra, se você escrever, você prender atenção, ser interessante e escrever bem, caralho, é muito difícil, mano. Esse cara, ele tá contando uma história que a história, assim, até que é legal, só que, mano, você percebe muito, assim, a qualidade na descrição dos personagens, no jeito que entra na história, tá ligado? Os diálogos. Porra, diálogo, eu acho que é muito difícil escrever diálogo. E aí o diálogo não é bom, mano. No começo do livro tem um diálogo entre o pai, a mãe e a filha. E aí os três tá conversando, só que parece que é tipo a mesma pessoa que tá falando. Não parece que é um diálogo onde o pai tem uma personalidade, a mãe tem uma outra personalidade, a filha tem uma outra personalidade. É tipo uma parada como se fosse uma descrição assim de um jornal, sabe? Tipo, é muito ruim, mano. Porque eu acho que se fosse uma narração, se o filme se passar, se o filme, ó, se o livro se passasse como uma narração, eu acho que daria pra passar um pano para pro diálogo. Só que esse livro é como se fosse a menina contando a história. Então a menina contando a história, existe um, tá ligado? Você entra no personagem assim. E aí, mano, sei, eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que não é bem escrito assim, mas às vezes é também. Só que a minha régua é muito alta porque eu sou muito culto, né, meu? Então eu não sei, né, na verdade. Mas aí se eu acabar esse livro e eu achar interessante o suficiente pra vir compartilhar com vocês, eu venho aqui falar mais mal desse livro aí. Não, não tô falando mal não, só tô dizendo que eu consigo ter essa consigo não, né? Eu tenho... Foda-se. Desculpa. Mas só pra encerrar esse podcast, que eu já tô falando pra caralho aqui, eu já tô cansado de falar. Eu... Eu queria falar sobre corrida, porque eu esqueci de falar sobre isso semana passada. Porque eu fiz uma corrida de rua, mano. Acho que eu nem falei aqui com vocês. Eu participei de uma corrida de rua que teve aqui em Jundiaí. E nem foi. Na verdade, eu não participei. Porque para participar você tem que comprar a inscrição, né? Que você ganha o número, ganha a medalha e participa. Eu fui de pipoca, né? Que é a galera que se intromete no meio da corrida e vai lá usufruir do espaço que pessoas que pagaram estão usufruindo também. E aí eu fui nessa corrida, mano. Só que, assim, pra ir nessa corrida, eu queria fazer 10 km. 10 km, né? E eu tô correndo só 5. Quando eu saio pra correr, eu corro 5. Aí eu falei, mano, eu vou fazer essa corrida de 10, então eu vou treinar. Vou tentar fazer um treino um pouco mais longo pra ver se eu tô. Se minha perna tá. Se tá ligado? Se eu consigo fazer, se eu aguento, se eu não vou cansar, se eu não vou ficar, tá ligado? Zoado. Eu falei, antes da prova, antes dessa corrida, eu vou fazer um treino. Só que eu sabia que eu não ia conseguir correr 10 km direto. Tipo, do nada, eu corro 5, do nada eu vou correr 10. Eu falei, eu vou fazer um treino de 1 hora. Porque eu faço treino de 5 km, às vezes dá 30 minutos, às vezes dá um pouco mais, assim. Então eu sei que eu consigo correr durante 1 hora. Eu falei, quer saber, eu vou correr durante 1 hora. Esse é meu objetivo. Não importa se eu fizer 2 km ou se eu fizer 10 km. Eu vou fazer uma atividade durante 1 hora, sem parar, correndo, independente se estiver muito rápido ou muito devagar. Mas o meu objetivo é fazer uma atividade de 1 hora correndo. Comecei a correr. Deu 40 minutos, eu já não aguentava mais de dor. Não aguentava, mano. Começou a doer. No começo começou a doer meu joelho. Eu falei, não, o joelho acho que tá de boa. Aí eu diminui meu ritmo, foi de boa, o joelho parou de doer. Aí começou a dar aquela dor, tá ligado? Quando dá aquela dorzinha na barriga, aquela, tá ligado? No ladinho assim. Começou a doer, mano. Falei, caralho, que porra, velho. Aí eu diminui a velocidade, mais ainda, aí parou de doer. Aí começou a doer meu calcanhar. Aí eu diminui a velocidade, não parou de doer. Eu falei, quer saber? É melhor parar, porque senão eu vou me lascar. Aí eu parei, mano. Parei de correr, corri 6 km, fiz em 40 minutos e, e descobri que eu não consigo correr 10, mano. Eu tive que entender isso porque você acha que é o super-homem, né? Não é porque você corre 5 que você vai correr 10 ou 20. Não tem como, pô. Seu corpo tá se adaptando aos 5 ainda. Então, eu corri 6. Eu falei, pô, vou tentar correr 6 de novo. Aí agora eu tô correndo 6 km. Ao invés de correr 5, eu tô correndo 6. Quando eu tiver bem correndo 6, aí eu aumento pra 7. Até eu chegar no 10. Não é de 5 já pular pra 10. Não tem como. Então eu descobri que você tem que ir aí um passo de cada vez, né? 1 km de cada vez, no caso. Então agora eu tô correndo 6, por exemplo.
Então, eu quero melhorar o meu tempo no 6, ficar bem no 6 km para depois eu ir pro 7, para depois eu ir pro 8, para depois ir pro 9 até chegar no 10. Descobri isso da pior maneira. Senti uma dor do caramba no pé assim. Aí chegou o dia da prova, eu falei, mano, eu não vou conseguir correr 10 na prova, né? Então eu vou tentar correr 6 de novo. Vamos ver se eu consigo correr 6. Fui pra prova, corri 6, mas de novo com aquela puta dor no calcanhar, mano. Caralho, que dor, velho. Mano, muito ruim assim. Eu só não parei de correr, eu deveria ter parado. Mas eu não parei de correr por orgulho. Eu falei, mano, falta 1,5 km faltava. Falei, porra, eu não vou parar agora. Tô quase terminando, pô. Mas com a puta dor, assim. Aí eu parei de correr, quando deu 6 km eu parei de correr. É... Fui andando assim, até o final da prova, né? Porque eu tinha acabado os 6 km antes do final da prova. Fui andando, chegou no final da prova e já tinha parado de doer. Então, eu não sei exatamente o que que é, mas tava doendo assim. E... E eu preciso, eu não sei, mano, o que fazer. Tá ligado? Aí, depois disso, eu fiquei parado, né? Eu falei, pô, vou ficar parado porque às vezes isso aí pode ser alguma coisa perigosa, né? Então, não vou correr. Fiquei aí uma semana sem correr. Pra ver se melhorava, pra ver se eu ficava bom de novo. E aí eu fiquei uma semana sem correr. Aí eu falei, pô, vou voltar a correr, né? Tu é doido? Agora eu já tô zero, filho. Nada que uma semana parado não melhore. Voltei a correr. Aí ontem eu fui, né? Correr. E aí, rapaziada? Não doeu meu pé. A notícia boa é que não doeu meu pé. Porém, eu perdi total o ritmo, mano. Total, 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 assim. Caralho, muito ruim, mano. Pô, eu achei que eu tava milhão, velho. Eu tava correndo na rua assim, eu falei, caralho, eu tô muito bem, mano. Eu tô muito rápido. Nossa. Com certeza tem uma luzinha vermelha atrás de mim assim, porque eu tô muito... Nossa, se tivesse um radar aqui, eu tomava multa de velocidade. Caralho, eu tô muito rápido, rapaziada. Que isso? O mundo parece que tá parado de tão rápido que eu tô girando, correndo. Na velocidade do mundo girando. Muito rápido eu tava assim. E bem, não tava doendo meu joelho, não doeu a lateralzinha aqui, não doeu meu calcanhar. Eu falei, caralho, que bom, mano. Não tô sentindo dor e eu tô muito rápido. Caralho, eu tô parecendo Flash, que isso? Mano, como é que alguém pode correr tão rápido assim e não ter nenhum olheiro aqui vendo eu pra me colocar pra correr junto com o Usain Bolt? De tão rápido que eu tô, não é possível. Muito rápido eu tava assim, ó. Fui olhar na velocidade que eu tava correndo, muito baixa, mano. Eu tava. Eu parecia um gordão. Mano, se um gordão tropeçasse atrás de mim, ele estaria rolando muito mais rápido do que eu tava. Caralho, mano, eu perdi total o ritmo, mano. Total, assim. E eu tava dando o máximo, assim. Não é que eu tava indo devagar, não. Eu tava me esforçando pra ir rápido, mano. Nossa, mas muito zoado, assim. Porém, foi zoado, mas foi zoado pro ritmo que eu tava. Eu ainda fui melhor do que, tipo, em janeiro, fevereiro. Mas eu fui pior do que o ritmo que eu tava vindo. Porque eu tava. Mano, eu fiz aí um treino durante acho que 5 ou 6 semanas seguidas. Então, durante 5 ou 6 semanas, eu fui pelo menos uma vez por semana. Teve dia que eu fui. Teve semana que eu fui 2 vezes. Teve semana que eu fui 3 vezes. Mas pelo menos uma vez por semana eu tava indo. E aí eu fiquei uma semana parado. Aí quando eu voltei, eu perdi essas semanas que eu tava indo, eu perdi tudo, mano. Caralho, que triste, velho. Muito ruim. Aí essa semana eu vou tentar ir de novo pra ver se o atleta de vocês, o atleta preferido de vocês aí, tá apto a voltar a correr maratonas e triatlos e Ironmans, tá bom? Então eu volto aí com mais informações na semana que vem sobre a minha saúde física, que tá todo mundo preocupado. Desculpa aí, rapaziada, eu realmente não sei porque eu tô compartilhando tudo isso com vocês, mas eu gosto, tá? Eu espero que vocês também gostem de escutar. Desculpa, tá bom? Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. Fiquem bem, aproveite a semana, aproveitem o feriado prolongado, divirtam-se, abracem mendigos e é isso. Abraça a família também, tá bom? É nóis, tamo junto. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. É nóis. Lembre-se, doe órgãos, tá? Tchau, tchau e tchau, tchau.